Fala, gurizada, cá estamos nós para começar mais uma segunda-feira, mas essa segunda-feira marcada por um Grenal 430, 430, que o Grêmio ganhou por 1-0, marcado pela gurizada do Grêmio, que conseguiu pelo menos manter esse resultado no finalzinho do segundo tempo. Um gol do Léo Chu, marcando essa vitória do Grêmio, o Grêmio conquistando essa liderança do Campeonato Gaúcho, com um jogo a menos, e na sequência o Inter, e o Grenal que faz com que os ânimos das duas torcidas, e hoje eu estou aqui com um cara que, além de ser torcedor, também acompanha futsal. Silva, muito obrigado por estar participando aqui conosco. De nada, estamos aí, sempre que precisar, né, para trocar uma ideia. Vamos falar hoje. Vamos falar sobre o Grenal, né? Daria até para colocar, trazer um bandeirão do Grêmio ou um bandeirão do Inter, porque foi um Grenal. Eu disse antes da partida começar que eu imaginava que ia ser um grande jogo de futebol, assim como todos os Grenais são, mas às vezes ficam naquela coisa truncada, naquele jogo que não vai a lugar nenhum. Eu achei que o jogo foi bom. Eu não sei se tu concorda comigo, Silva. O que dá para dizer sobre esse Grenal? Concordo também, acho que foi um grande jogo. Como tu bem destacou no início, o time do Grêmio pontuado por vários jogadores jovens, né, trazidos muitos deles da base, e até um deles foi o Léo Chu, que acabou marcando o gol da vitória, fez toda a diferença, mas eu achei que pela quantidade de oportunidades, principalmente pelo lado do Inter, no primeiro tempo, martelando, sempre tentando chegar no gol, foi um grande jogo sim, e teve o fator de surpresa no final, né, o gol que acabou sendo marcado no final do segundo tempo. O Grenal é o assunto dessa super segunda-feira. Ainda teremos mais uma semana para falar sobre isso, porque é um Grenal que mexe sempre. Todo Grenal sempre mexe com as duas torcidas. Eu falei pela manhã que eu acho que o Grenal serviu para botar fogo no parquinho do trabalho do Miguel Ângelo Ramírez. Acho que o treinador vai ter que ter alguma dificuldade, vai ter que saber lidar com essa situação, porque uma derrota em Grenal pode abalar a estrutura de um trabalho. E para a sequência do campeonato, acho que vamos precisar focar um pouco mais, e ele deve sim estar bem preocupado com o resultado desse jogo. Mas antes disso, eu quero falar sobre o Ipiranga, porque precisamos dar destaque sempre para o time do Ipiranga. O Ipiranga joga nessa terça-feira a vida, a decisão, é o jogo do ano. O jogo é contra o Fortaleza, um adversário que tem muita tradição no Campeonato Brasileiro. Agora retornando à elite na Série A, mas é um time de muita tradição. O Nordeste ultimamente tem tido muita dificuldade em colocar times. Bahia, Vitória, esses times têm dificuldade de se manter na Série A, talvez por uma questão histórica, mas o time do Fortaleza conseguiu o título da Série B com o Rogério Ceni e é um time que volta a estar no topo. Silva, a vida do Ipiranga, como torcedor, o que dá para dizer desse jogo da terça-feira? Cara, eu tenho a dizer que nós estamos muito na expectativa. Nesses últimos anos, o Ipiranga vem chegando a partidas muito importantes, né? Por exemplo, no ano passado e no outro, onde eles acabaram falhando, e isso meio que desanima o torcedor, né? E acaba fazendo com que a gente pense que o time, sei lá, não vai conseguir ir para frente, mas nessa temporada, de novo, a gente vem com mais esperança de novo, dessa vez na Copa do Brasil. E vamos ver como que vai ser o jogo, um jogo bastante difícil, né? Como tu destacou, o Fortaleza é um time bem forte, bem tradicional. E também vamos ver o que vai acontecer, mas pela sequência de jogos que o Ipiranga vem trazendo ali no Campeonato Gaúcho, eu acho que vai ser um jogo bastante interessante, tanto do ponto de vista de um torcedor, assim, né? Claro que a gente sempre espera pelo melhor resultado, mas eu acho que do ponto de vista de futebol vai ser um jogo muito bom, vai ser uma partida muito interessante. Nós vamos falar ainda mais amanhã sobre esse jogo do Ipiranga, porque é um jogo que vai mexer até com o que o Ipiranga projeta para a Série C, Brasileirão Série C. Porque se o Ipiranga conseguir essa classificação, o dinheiro e a questão financeira do clube, para poder manter esses jogadores, vai ser um negócio surreal. Vai ser algo assim para a gente, como torcedor do Ipiranga, não esquecer tão cedo, porque realmente o valor agregado e ganhar de um Fortaleza é algo inesquecível. Eu espero, mas terça-feira ainda nós vamos ter mais tempo ainda para conversar amanhã sobre esse jogo do Ipiranga, mas nós temos ainda um VT para rodar aí do Ipiranga rumo à decisão na Copa do Brasil.
alegria e responsabilidade. Alegria e responsabilidade. Alegria, cara, de quem tá brigando direto pela vaga aí. Pô, meu, seja alegre para jogar futebol. Alegria de quem é um dos favoritos para conseguir essa vaga. Nós somos sim um dos favoritos para conseguir essa vaga. E desses 7 jogos que nós fizemos, o culpado disso são vocês. Vocês aí, ó, o culpado da gente ser favorito. Pelas apresentações que vocês fizeram. E responsabilidade, cara, dessas 7 partidas que nós fizemos, responsabilidade da apresentação que nós fizemos até agora, sabe por quê? Imprensa quer nos ver assim como nós fizemos, a torcida quer nos ver dessa mesma forma aí, ofensivo sem ser vulnerável, picar o caroço nos caras sem sofrer lá atrás, guardar os 14 gols que nós já fizemos aí, responsabilidade de ser da primeira dividida até a última nós ganharmos, esse tipo de responsabilidade aí. E vou falar mais para vocês, se eles querem ver esse Ipiranga aí, desses 11 pontos do G4, eles vão ver, porque não tem ninguém melhor para dar isso aí do que vocês aí, cara. Então entra ali com alegria e responsabilidade, nós vamos lá socar esses caras hoje aí. Vai ser autorizada a cobrança. Partiu Caprini, colocou lá dentro da área, cabeçada e puxa! Reinaldo Dutra, gol! Do Ipiranga! Parabéns, parabéns, parabéns. Valeu, gente, obrigado, viu? Parabéns. Valeu, vamos lá. Valeu, mano. Fala, Zezinho, boa. Parabéns, gurizada. Mais um ano, porra. Mais um ano na Série A. Agora é a hora de não deixar acomodar. Agora é a hora de não deixar acomodar. É jogar a linha ali, cara, para o locomotivo andar. Beleza? Os parabéns de novo pelo empenho de todos aí, cara. Rapaz, não tem nem o que falar. Vocês são demais, cara. Demais. Tá? Beleza? Cara, então estamos fechados e vamos se cuidar, beleza? Vamos lá então.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bom. Tem forte aí. 1, 2, 3, Ipiranga! Platinho! Bom, o Ipiranga continua seguindo rumo a essa decisão. Acho que pelo menos a estrutura no campeonato estadual não mexe muita coisa. O Ipiranga está no G4, joga uma decisão na sexta-feira contra o Esportivo, não vai ser fácil. O Esportivo está na zona da degola, está com a corda no pescoço e vai enfrentar o Ipiranga com o técnico que recentemente mudou. Quem vai estar lá é o Papa, Gustavo Papa. E o Ipiranga agora joga 3 jogos decisivos, Esportivo, Caxias e Grêmio, para, quem sabe, conseguir esse quadrangular final, que é uma coisa bem difícil, mas que é possível, né, Silva? É muito possível, como nós podemos ver nos últimos jogos. Ipiranga vem jogando muito bem, ele conseguiu fazer, inclusive, frente ao Internacional, quando teve a partida, acabou tendo resultado adverso, mas conseguiu desempenhar um bom futebol. E nos últimos jogos a gente pode ver, até pela colocação, né, como tu pontuou na tabela, tá no G4 e a gente tá com muita expectativa de que consiga chegar nos jogos finais. Eu acho que sim. A torcida, pelo que se viu, tá animada. Dá para ganhar do Fortaleza. Pelo que se viu, sim. Pelo que se viu, tem esperança que dê. Que quem sabe consiga um resultado positivo. 90 minutos, são 90 minutos. Um empate leva o Ipiranga para os pênaltis. E empatar contra o Fortaleza não seria de outro mundo, seria muito possível. Depois dos pênaltis, para quem não lembra, o David em 2019, o ano em que o Ipiranga subiu para a primeira divisão no Campeonato Estadual, voltou porque em 2018 teve aquele confronto contra o Aimoré, foi uma briga complicada, mas em 2019 o Ipiranga jogou contra o São Paulo de Rio Grande, empatou aqui, empatou lá, levou o jogo para os pênaltis e o David salvou. Para ir jogar uma decisão contra o Glória de Vacaria, uma equipe que estava brigando pelo acesso, Glória, e tinha ganhado aqui do Ipiranga. Nós fomos lá em Vacaria, o pessoal já tinha organizado a festa, já tinha preparado o chopp, já tinha preparado tudo para comemorar a classificação do Glória. O Ipiranga foi lá, conseguiu o resultado, levou para os pênaltis e o São David salvou. Então, no gol, se for um fator decisivo, nós temos que é o goleiro David. Realmente, um bom goleiro que nós temos. E, cara, 90 minutos, um jogo. É só chegar lá e dar o melhor, porque nós sabemos que o time tem qualidade. E, como tu falou, não é um negócio de outro mundo conseguir esse empate, né? É um jogo, a gente vai conseguir, eu acho. Para quem não sabe, o Silva também guarda metas e do futsal, né? O futsal muda um pouco do futsal para o futebol, mas dá para dizer que o David é um grande goleiro, né, Silva? Dá sim. Apesar de ter essa diferença aí entre os esportes, dá para ter uma grande noção da dificuldade que é guardar a meta, ainda mais quando a gente tem noção das dimensões do que é o gol de campo, né? E o David, sim, é um grande goleiro, e vem desempenhando o papel dele muito bem nesses últimos anos. Eu concordo contigo, mas do Ipiranga, vamos falar do Grenal. E se falamos de goleiro, o que falar do Breno? Ou poderia falar Wanderson, ou poderia falar do Juan, que para mim foi o melhor jogador da partida de ontem contra o Inter. A garotada da base que vem fazendo algo realmente surreal. Eu não acreditava que esses jogadores da juventude, claro, que poderiam futuramente, após ganhar mais experiência, mais rodagem, entrar mesclando com maior quantidade de titulares, que o Grêmio conseguiria fazer com que esses jogadores realmente dessem resultado. Agora, o que me parece é que o Renato Portaluppi foi tão inteligente que, apesar de ter muitos desgastes físicos, e até mesmo ter alguns jogadores do departamento médico, como o Jeromel, como alguns jogadores de GPR, PP,
conseguiu jogar com a base, era o que tinha. Nenhum jogo aconteceu de o Grêmio jogar com a totalidade dos titulares. A segunda partida que mesclou, o jogo contra o Pelotas com 5 titulares e agora no Grenal. E deu resultado para mostrar que, né, Silva, que a categoria de base do Inter vinha bem, mas a do Grêmio, eu acho que realmente tem que tirar o chapéu para essa base do Grêmio. Cara, realmente a gente tem que bater palmas pelo trabalho do Renato investindo nos guris. E agora, nesse momento que nós estamos realmente precisando deles, surge uma estrela, né? O principal jogador que eu achei, Breno, que surgiu aí para fazer toda a diferença, sendo que nós vimos de algumas temporadas com alguma dificuldade, vamos dizer assim, na meta, né? E esse ano surge uma esperança para que a gente possa, talvez, trazer um goleiro da base outra vez, como foi o Marcelo Groy, como estão comparando nos últimos tempos, né? Não sei se tu ficou vendo essas comparações. Sim, claro. Se fala, eu até achei que o Breno não ia começar como titular. Apesar do Vanderlei ter rescindido o contrato, eu fiquei até com uma dúvida. Porque tu jogar um Grenal e tu ter essa confiança de trazer o goleiro para talvez queimar ele, é uma responsabilidade muito grande. Agora, o Breno tinha mostrado que mereciam a vaga. Contra o Aimoré, acho que foi o jogo de destaque dele, fez 2 defesas impressionantes. E mostrou nesse jogo, no enfrentamento no segundo tempo, ele fez uma defesa belíssima e acho que dá sim para entrar alguma comparação. Talvez não na qualidade técnica ou individualmente falando do Breno com Marcelo Groy ou com o Darley ou com outros ídolos que passaram pelo Grêmio. Que foram crias. Eu acho que o que mais dá para dizer do Breno é que ele é uma cria da base do Grêmio. Ele tem identificação com a torcida e ele é um tricolor. Isso faz muita diferença o jogador identificado. É exatamente essa parte que eu procurava destacar na comparação. O fato de ter subido da base e ter toda essa questão de identificação com o clube, né? Isso eu acho que faz uma total diferença. E tem que se tomar muito cuidado com a lapidação desse jogador, né? Que apesar de ter surgido como uma opção muito viável, muito que se mostrou no momento certo que estava precisando dele, mas não tem que se ter um grande cuidado agora e não fazer com que ele suba muito o ego dele, por exemplo, né? Fazer com que ele não pense que agora eu tô com a vaga aqui. E isso é o que acaba queimando muitos jovens talentos, né? Acaba queimando, realmente. Acho que dá para trazer até alguns exemplos do cara que aparece muito rápido e que não acaba dando resultado. O próprio Jean-Pierre, dá para dizer que é um jogador que entra nesse bolo aí. É claro que o Jean-Pierre ainda tem muito para apresentar e o próprio Renato falou que... Porque surgiu um burbúrio que o Jean-Pierre estava sendo negociado com o Bragantino, talvez até como moeda de troca do Jean-Pierre, mas o Renato falou até em entrevista coletiva ontem que o Jean-Pierre é um jogador que está lesionado, não coloquei por quê? Porque está lesionado. O Renato confia no Jean-Pierre. Eu não sei se o Jean-Pierre vai conseguir apresentar tudo que a gente já viu que o Jean-Pierre é capaz de fazer, mas talvez poderia ser um desses exemplos que surge e que acaba não tendo o sucesso esperado pelo futebol que foi visto. Cara, essa questão do Jean-Pierre costumam trazer que nem uma comparação com o Luan, né? Que era um cara que vinha numa ascensão e de repente decresce de uma forma que não tem explicação, né? Que vinha apresentando um bom futebol, vinha sendo um maestro dentro de campo e cai muito de rendimento e não se tem uma explicação direta do que está acontecendo com o cara, né? Não se tem uma explicação. O futebol do Luan é algo que está desconhecido, acho até para a torcida do Grêmio e para quem acompanha o futebol. A gente costuma dizer que a vida curta do jogador de futebol, isso é muito claro, mas que é ex-jogador, alguns até diriam. Mas tem alguns outros destaques, e nós já vamos entrar no Inter, mas antes disso tem uma fala do Renato que ele fala sobre essa garotada da base. Vamos dar uma olhada. Não eu, né? O Renato fica feliz com isso, mas toda a nossa torcida, toda a nossa diretoria, o grupo de jogadores, eu sempre falo para vocês que a gente faz esse trabalho do profissional juntamente com a base, justamente para a gente colher frutos. A gente sabe o quanto importante é a ajuda desses garotos e nesses últimos quase 5 anos que eu estou aqui no Grêmio, a gente sempre procurou trabalhar com a base, nós sempre revelamos os garotos. Esse ano, mais do que nunca, nós estamos com muitos garotos no profissional, mas nós temos que ir com calma.
Hoje o Léo fez um belíssimo gol, mas temos que ir com calma com os garotos, porque a gente não possa queimá-los. Nós temos competições importantes pela frente, e a gente precisa de experiência também. Os garotos vão nos ajudar? Vão nos ajudar. Fico muito feliz, não só eu, mas todo mundo, como falei, por termos terminado hoje um Grenal, que é um clássico, tem uma rivalidade muito grande, um jogo importante para a gente, na semana do primeiro jogo da Libertadores também, e terminamos o jogo, Rafael, como você mesmo falou, com 9 garotos, né? Então, ainda é continuidade nesse trabalho aí, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. A única coisa que eu peço para o torcedor é um pouco de calma. O Grêmio está atento ao mercado, os garotos nos ajudam, mas nós estamos atentos, a gente pede um pouquinho de paciência por parte da torcida. O Thiago Santos vai chegar, é um jogador que vai nos ajudar, é um jogador que tem uma marcação muito forte e a gente precisa de um tipo de jogador desse. E eu sei que o torcedor estava vendo os nomes que nós estávamos divulgando, mas vai chegar gente. O que a gente não pode, que eu falei, é querer precipitar as coisas, errar, trazer o jogador errado, e aí, de repente, não vai nos ajudar e vai entrar na folha de pagamento. Então, eu peço um pouco de calma mais para o torcedor. Nós estamos atentos na viagem mesmo agora. Eu vou viajar com a Modil. Vou falar com o presidente novamente. O presidente está um pouco sentido, com algumas críticas a mais que as pessoas estão fazendo para ele, mas o presidente ele é muito importante para a gente. Ele é uma pessoa muito competente, é uma pessoa que está sempre do nosso lado, sempre nos apoiando. E como eu falei na entrevista anterior, tudo que a gente decide sempre para o bem do clube e da nossa torcida. A gente não vai acertar 100%, mas acho que o mais importante de tudo é que nós estamos pensando, nós procuramos não precipitar as coisas e errar. Alguns jogadores que a torcida queria, que nós queríamos também, nós tentamos, eu mesmo falei com todos eles, mas tem horas que foge da minha alçada e foge até da do clube. E a gente não pode trazer um jogador, de repente, ganhando muito mais do que os que estão aqui. Aí realmente fica difícil, e até porque a gente tem tentado. A gente continua conversando. Eu tô ligado. Nessa viagem, provavelmente vou fazer mais algumas ligações, mas é o que eu falo, muita calma para a torcida, porque a gente não possa dar o tiro errado, trazer o jogador errado. Agora, a gente também não vai trazer só jogadores tops, a gente precisa também reforçar o nosso grupo. É o caso do Thiago Santos, que é um jogador que no momento que o torcedor vê ele em campo, pode ter certeza que vai gostar, porque é um jogador que vai nos ajudar bastante. Para mim, o maior destaque, Silva, não sei se tu concorda comigo, é o zagueiro Juan, um zagueiro que entrou, deu conta do recado, conseguiu anular o Yuri Alberto, conseguiu fazer uma marcação para cima do ataque do Inter, que é muito poderoso, e jogou com posicionamento perfeito, e faz um arroz com feijão dos melhores, bem temperado, como o pessoal usa, e é um jogador que se posiciona, um jogador que tem muita velocidade. O próprio Renato brincou, eu não sei se ele falou sério, se ele brincou na entrevista coletiva, quando ele disse que o Juan é mais rápido que o PP. Diga-se de passagem, o PP também está no departamento médico. É um dos destaques, o Juan. E eu diria que o Wanderson fica naquela coisa, eu queria que tu me respondesse, porque o Rafinha foi contratado para ser o lateral titular do Grêmio. Eu acho que o Rafinha foi uma boa contratação para o Grêmio, é um cara que realmente foi campeão por onde passou, e tem uma passagem pela Europa que não é uma passagem medíocre, é uma grande passagem, foi campeão da Liga dos Campeões. Agora o pessoal diz que talvez ele vai deixar talvez o Wanderson na sombra dele. O que me preocupa, porque o Wanderson é um lateral que tem muita personalidade, é um cara que realmente favorece muito a equipe e que raramente faz muito tempo que eu não vi um lateral jovem com tanta presença dentro de uma partida como é o Wanderson. Realmente essa questão de ter os dois jogadores na mesma posição acaba trazendo a situação, a disputa, mas nesse caso eu diria uma disputa muito saudável e que também é uma questão que é interessante tu sempre ter essa questão da sombra, né? Tu saber que tu não tá ali como absoluto, e eu acho que isso serve sempre como ponto de crescimento para o jogador, né? Porque ele vai ter que estar sempre provando seu valor para conseguir estar desempenhando o papel no time, né? E por um lado que o Wanderson é um jogador de muita personalidade, a gente não sabe
como que pode ser a resposta dele a longo prazo, eu acho que, por enquanto, é uma situação que é interessante, essa questão da competição na mesma posição dentro do grupo, uma competição saudável. Com certeza. Mas há quem diga que o Rafinha vai chegar para ser um grande professor para o Wanderson. Tu concorda com isso? Eu acho que dá para dizer sim. Acho que dá para dizer que sim. Inclusive, não só para o Wanderson, como para outros jovens jogadores, porque querendo ou não, tu tem um cara com tanta experiência, com passagens tão vitoriosas por times tão importantes, acaba sendo um ponto de aprendizagem para todos os jogadores que estão dentro do meio, no vestiário, convivendo no dia a dia, né? Sempre tem que se aprender. Tem toda a razão. A informação de agora à tarde que o Renato Portaluppi testou positivo, testou positivo para a Covid-19, nem viajou para o Equador. Toda a força para o Renato Portaluppi, que realmente vem fazendo um trabalho com a categoria de base. Em questão do time titular do Grêmio, até tem algumas... eu faço algumas críticas, mas com as categorias de base dá para dizer que é um trabalho que realmente vem dando muitos frutos positivos. Realmente, a nossa solidariedade com o Renato, né? Agora que ele testou positivo para a Covid, mas se Deus quiser vai dar tudo certo com ele, e o trabalho realmente que ele vem fazendo com as categorias de base nos últimos anos, né, que a gente pode destacar com o surgimento de vários jogadores muito importantes que até agora saíram do time. Um exemplo pode ser o Arthur, que foi muito bem trabalhado dentro do Grêmio, foi trazido em um momento muito certo e vem acontecendo nos últimos anos com vários jogadores, né? Com certeza. Mas indo para o Inter, para nós encerrar, porque o pessoal está pegando no meu pé, eu disse que o Inter chegava melhor e realmente ainda continuo achando, chegava melhor para o Grenal, não tinha perdido nenhum jogo. Agora o Grenal ele é capaz de mudar absolutamente tudo dentro do cenário aqui do Rio Grande do Sul, e o Ramires agora, que o pessoal falou que ia ficar na sombra do Abel, agora eu já vejo torcedores colorados dizendo que queriam a permanência do Abel Braga. O que tu acha? Realmente eu acompanhei por bastante, consegui ver o lado dos torcedores do Inter, né, muito dividido nessa questão. Muitos deles dizendo, não, calma, tem que deixar o cara trabalhar, e outros realmente já partindo para essa questão de, não, o Abel era o cara. Então, eu vejo eles bastante divididos nessa questão. Mas tu acha que esse resultado do Grenal pode influenciar de uma forma muito negativa? Ou porque, pelo menos para a direção do Inter, disseram que não. Até o próprio vice-presidente disse, não, esse grupo é suficiente, o treinador vai ter que se virar com isso. Não nessas palavras, mas não vão ter novos reforços, além do Palácios, que já chegou, para jogarem no Inter. Tu acha que abala esse Grenal de alguma forma, o Inter? Até pelo que disse o Dourado, temos medo de ser feliz contra o Grêmio. Eu acho que a curto prazo sempre vai ter essa diferença dada, né? O pessoal vai se sentir um pouco abatido e vai ter esse reflexo direto, mas eu acho que na questão de ser só um jogo, não vai fazer tanta diferença. E além que o treinador ainda precisa de mais tempo para trabalhar, para colocar a tática que ele quer no time, né? E para realmente conseguir trazer os resultados esperados. Eu acho que é uma questão mais de tempo. Então, esse jogo específico, eu acho que não trouxe tanta diferença quanto está aparentando. Nosso tempo já chegamos no nosso fim. Nós vamos falar muito ainda sobre Inter. Eu sou um defensor desse trabalho do Ramires. Espero que dê certo. Espero que o Ramires dê certo. Espero que o Renato se recupere. E para encerrar, Silva, Thiago Halpe é o cara do Atlântico? É o cara. Para esse ano vai ser vai fazer toda a diferença no grupo. Vai conseguir, quem sabe, levar o nosso time para mais um ano vitorioso, né? Porque nos últimos anos não tá fácil. Principalmente para os torcedores aí, estão sempre só na expectativa. Não tá fácil. Eu tô torcendo pro Thiago Halpe. Gurizada, nós voltamos. Valeu Silva pela participação. Tamo junto. Valeu pela oportunidade de vir aí trocar uma ideia. Na próxima, para conversar mais sobre futsal, falar de Grenal e para falar também sobre Ipiranga. Toda sorte, amanhã falamos mais sobre Ipiranga. Um abraço, até a próxima.